Olá a todos, retomamos os vídeos da unidade curricular de cadastro e dessa vez nós vamos apresentar aqui alguns slides que serviram de base para a palestra do professor Rovani no Congresso Brasileiro de Cadastro Territorial Multifinalitário, que é, na área de cadastro, o congresso mais importante do Brasil, que acontece bianualmente, sempre nos anos pares. Então essa palestra ela foi realizada em 2018 e nós montamos juntos esse material, né, o conjunto dos professores que lidam com o cadastro aqui no IFSC em Florianópolis. E o professor Rovani, então, de forma bastante gentil, nos cedeu seus slides para que a gente possa utilizá-los nas aulas de cadastro. Esse vídeo de hoje ele vai apresentar alguns conceitos de cadastro, conceitos que nós propomos aqui no curso, conceitos que são o fruto de mais de 20 anos de estudos e de pesquisas nessa área, não só por mim, mas por outros colegas aqui do curso. E são conceitos que nós entendemos têm a melhor aplicação na realidade legal e cadastral aí do nosso país. São os conceitos que melhor se encaixam numa proposta de cadastro que possa ser tecnicamente viável e economicamente sustentável. Então eu vou apresentar alguns conceitos de cadastro e também um fluxo que nós entendemos sendo o fluxo ideal para a concepção e manutenção de bases cadastrais. Nós vamos falar de cadastro de uma forma geral, mas a minha fala agora ela está mais voltada para as questões do cadastro em áreas urbanas, né? Nós temos essa particularidade no nosso país em que a administração do território, do ponto de vista do cadastro, ela é separada entre urbano e rural. O urbano é responsabilidade da administração municipal, das prefeituras, enquanto que o rural, o cadastro na área rural, é responsabilidade do INCRA. Isso cria de cara uma situação um tanto quanto curiosa, porque sendo o cadastro urbano de responsabilidade das prefeituras, nós temos 5.560 prefeituras no Brasil até a última contagem, e isso gera então 5.560 cadastros diferentes. As prefeituras elas não têm entre si uma uniformidade estrutural do ponto de vista aí dos cadastros, né? Cada prefeitura ela organiza e mantém as suas bases cadastrais como ela bem entende. Obviamente elas têm, né, do ponto de vista constitucional, elas têm autonomia para fazer isso, mas seria mais interessante que pelo menos um mínimo em comum, um mínimo na base, na estrutura desses cadastros fosse igual. E isso facilitaria enormemente a vida, né, não só da prefeitura em si, mas dos próprios governos estaduais e do governo federal. As prefeituras poderiam manter um mínimo comum em termos de base cadastral e a partir daí então cada uma se organizaria acrescentando mais dados conforme a sua realidade, conforme as suas necessidades. Na área rural isso tudo está equacionado porque é um órgão só de cadastro para o país inteiro e o cadastro, como a gente viu, ele é normatizado, ele funciona de maneira única, tá? Bom, eu vou adiantar aqui alguns slides para apresentar os conceitos mais importantes, tá? Primeiro é o conceito de base cadastral, né? Quando nós falamos em base cadastral, nós estamos nos referindo ao inventário oficial e sistemático das parcelas do município composto, né, no caso, pela rede de referência cadastral municipal e pelo conjunto das parcelas. Então veja só, essa é a nossa ideia de base cadastral. Essa ideia de base cadastral, ela tem apoio nos conceitos preconizados pela FIG, que é a Federação Internacional dos Geômetras. É a federação que, com sede em Paris, ela reúne
os geômetros ou os agrimensores ou os profissionais da área da medição legal no mundo inteiro. E a FIG, ela se ocupa de, entre vários assuntos, ela se ocupa de estudar as formas de cadastro diferentes e de propor soluções eficientes, soluções modernas, soluções que atendam às demandas em diferentes situações. Então a FIG ela tem publicado materiais desde a década de 90 que vem trazendo essa ideia de que o cadastro ele é esse inventário oficial e sistemático das parcelas do município. O cadastro ele é formado por dois componentes. Um componente é a rede. Não há cadastro sem rede. Aqui no Brasil nós utilizamos esse termo, né, que ficou sedimentado com a NBR 1466, Rede de Referência Cadastral Municipal. Então a base cadastral é esse conjunto, rede mais parcelas. Tá? É somente isso, a rede e as parcelas. E essa base cadastral é ela que compõe o CTM. A parcela, pessoal, ela tem uma definição bastante genérica, bastante abrangente, né? A gente às vezes tem inclusive um tanto quanto de dificuldade de entender esse conceito, porque na verdade nós ficamos fora, né, a formação nossa cultural desse ponto de vista territorial e legal, ela passou a parte desses conceitos de cadastro que já estão sedimentados na Europa há 200 anos, né, que começaram lá com o governo de Napoleão Bonaparte na França. Napoleão designou oficiais do seu governo para que estudassem uma forma de compor mapas, né, cartografia em grande escala de todo o território da França e nos quais ficasse evidenciado a divisão territorial, o tecido ali formado pela ocupação, e que esses mapas retratassem não só a ocupação, mas retratassem também a condição legal dos títulos de propriedade de cada uma daqueles pequenos pedaços de terra que em francês ganharam o termo de parcelle. Tá? Então, parcelle em francês se traduz para nós como parcela, mas nós, como eu dizia antes, nós passamos a parte disso, né? O Napoleão, quando expandiu a sua dominação além das fronteiras da França, ele, uma vez que já tinha implantado essa ideia de cadastro na sua administração, ele saiu espalhando isso por outros territórios na Europa. Posteriormente, quando as fronteiras da França foram restauradas, né, quando cada país foi retomando a sua independência, essa ideia de cadastro ela permaneceu. Entre outras ideias que os franceses levaram, essa ideia de cadastro foi uma das que permaneceu e que foi inclusive aprimorada em outros países, como na França, como na Áustria, na Suíça, na Alemanha. Então, e nós passamos a parte, né? Porque quando os soldados franceses chegaram em Portugal, na capital de Portugal, em Lisboa, a família imperial fugiu de lá para o Brasil e essas ideias então elas não se fixaram em toda a Península Ibérica. Tanto é que Portugal e Espanha foram os países que mais demoraram a absorver essas ideias, esses conceitos cadastrais. Então, a parcela ela é um espaço do território que tem extensão contínua. Ela é um espaço que não tem interrupção. Tá? Se houver algum tipo de interrupção naquilo que se entende como o espaço, então seria outra parcela. Então é um espaço territorial de extensão contínua. Qualquer espaço territorial de extensão contínua. Definida em duas dimensões. Em 2D, projetada sobre a superfície e composta por seus vértices de limite. Então a parcela é esse espaço territorial contínuo definido, né, em 2D por vértices de limite. A parcela em si, na origem desse conceito
na Europa, né, na França, depois na Alemanha, na Suíça, na Áustria, assim por diante, é, ela tinha relação estrita com a questão dos títulos de propriedade. Tanto é que lá é assim, né, não há uma separação entre a parcela e os seus títulos. Então, um corresponde ao outro. Isso não tem a ver exatamente com as feições do terreno, tem a ver com o ponto de vista da legalidade, o ponto de vista da existência de um título que reflita aquele pequeno espaço do território. Então a gente vai ver que aqui no Brasil nós vamos ter uma situação particularmente distinta dessa. Por quê? Porque o nosso sistema registral ele não acompanha não acompanha nem de longe, eu ia dizer exatamente, mas ele não acompanha nem de longe a ocupação territorial. E aí nós vamos ter um quadro em que porções do território, que nós vamos chamar de parcelas, não tem título. E outras porções têm mais de um título, tem títulos sobrepostos, né? Então nós temos aqui no Brasil um sistema registral que não se apoia no cadastro. Então ele tem fragilidades que somente uma solução como essa de cadastro é capaz de dar a robustez que o sistema registral merece, tá? É o que está acontecendo no meio rural. A lei do georreferenciamento de imóveis rurais, ela tem feito isso. Na medida em que os imóveis vão sendo levantados, e vocês vão lembrar que para o INCRA, imóvel e parcela são a mesma coisa, e eles refletem a matrícula, tá? Então imóvel, parcela e matrícula para o INCRA são a mesma coisa. À medida em que isso vai avançando no meio rural, vai se fortalecendo exatamente essa questão dos títulos de domínio, porque você passa a não ter mais sobreposição e vai se fechando esse quebra-cabeça aí territorial, vai se fechando essas peças aí, vai se completando toda a área rural, que é também uma das ideias do cadastro, que é essa ideia de completude, né? De que todo o espaço territorial reflita a sua ligação com os títulos de propriedade. Aqui no Brasil nós vamos ter uma situação muito, muito particular, né? Porque há espaços territoriais, há parcelas que não têm registro público e que provavelmente não vão ter, tá? Fazer a ligação entre parcela e matrícula é um princípio que deve ser buscado e do nosso ponto de vista a melhor representação do que na Europa são as parcelas, para nós seriam as matrículas aqui. Mas nós entendemos que isso deve ser um horizonte a ser buscado. Não necessariamente isso vai acontecer, nem num tempo curto, talvez ainda nem num tempo longo, mas deve ser buscado meios de se levar esse conceito a cabo, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês uma figura bastante comum aí, um cenário urbano que facilmente a gente encontra em qualquer lugar. Então vocês vão ver aqui uma ocupação territorial. Aqui eu tenho uma residência nesse terreno. Aqui eu tenho um condomínio com 16 apartamentos, né? Aqui eu tenho uma creche municipal. Aqui eu tenho uma construção com 2 lojas no térreo e uma residência no primeiro pavimento, no segundo pavimento aqui no andar superior. E aqui atrás eu tenho um terreno baldio. Tenho aqui o arruamento, tenho uma linha de transmissão que passa aqui. Aqui eu tenho um riacho nessa área aqui. Então é uma situação bastante comum aí do território urbano, né? Então nós vamos ver aqui alguns conceitos propostos em termos de aplicação dessa ideia de parcela para a nossa realidade. Bom, primeiro de tudo é que na nossa concepção,
parcela é somente 2D. A parcela, para nós, ela deve representar as projeções dos terrenos sobre a superfície. Tá? Então, de tudo isso que a gente viu nesse cenário urbano aqui, as parcelas seriam os terrenos. A P1, a P2, a P3, a P4 e a P5. 5 parcelas representando, então, esses 5 terrenos aqui. As prefeituras, elas tratam esses terrenos como lotes. O problema de aceitar essa igualdade entre terreno e lote é que para a prefeitura, às vezes, ela subdivide o lote em outros lotes cada vez menores, né? E subdivide ainda esses lotes em unidades. Então, que não correspondem, no final das contas, né, não correspondem às matrículas que seriam os títulos de direito sobre essas parcelas aqui. Então, para nós seria assim: parcela é somente 2D, tá? P1, P2, P3, P4 e P5. Só que para se adequar à realidade brasileira, a parcela ela tem que ter duas caracterizações diferentes. A parcela ela tem que atender, de um lado, a necessidade da prefeitura de gerar dados para cumprir a função dos seus cadastros fiscais, tá? As prefeituras, elas têm, praticamente todas as prefeituras do Brasil, elas têm setores de cadastro que cumprem apenas uma função que nós chamamos de função fiscal. Qual é a função dos cadastros nas prefeituras? É quantificar as áreas de terrenos e as áreas construídas para gerar o imposto, sobretudo o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU. Então, o que se chama de cadastro nas prefeituras é uma resposta rápida que as prefeituras devem ter para gerar receita, né, através do IPTU, e isso é feito normalmente com levantamentos em massa. Tá? O que são os levantamentos em massa? São levantamentos normalmente originados por métodos de sensoramento remoto, ou por imagem de satélite, ou por aerofotogrametria. Bom, na nossa ideia, na nossa concepção, isso que as prefeituras já fazem, isso pode ser entendido como um tipo de parcela, mas nós vamos chamar essa parcela de parcela não certificada, tá? Ou de parcela provisória. Vocês vão ver em algumas publicações nossas que a gente usa as duas terminologias: parcela não certificada ou parcela provisória. E o que é isso? Parcelas obtidas por sensoramento remoto ou por bases cartográficas já existentes. Normalmente é representada por feições existentes em campo ou por projetos de parcelamento do solo. Tá? Então, quando se abre um novo loteamento e esse loteamento é aprovado, há um projeto de loteamento que é enviado para a prefeitura. Esse projeto, uma vez aprovado, ele pode ser absorvido no sistema de cadastro fiscal das prefeituras. Aquilo que nós chamamos de cadastro ou cadastro territorial, ele precisa ir um pouco mais além. Mas esse pode ser um start interessante para a geração, para a criação de parcelas. Então vejamos aqui um exemplo. Esse é o nosso campus aqui do IFSC. Como é que as prefeituras fazem para gerar os tais lotes, né, que nós vamos chamar aqui de parcelas não certificadas? Eles contratam normalmente empresas de aerofotogrametria, e as empresas de aerofotogrametria fazem a restituição ou sobre o modelo tridimensional ou sobre ortoimagens, com essa finalidade de apontar para a prefeitura aquilo que é a ocupação territorial. Então aqui tem uma figura ampliada e vocês conseguem ver então o resultado de uma restituição sobre ortoimagem. Tá? E essas linhas em amarelo, elas indicam a ocupação. Então é aquilo que no olho o restituidor
ele consegue identificar como sendo as divisas de campo, né, as divisas entre os lotes, ou entre, né, as habitações, entre as casas, entre as residências, lojas, aquilo que ele entende que são as divisões. E ele vai, então, dentro da precisão do método e dentro da precisão do produto, ele vai traçando com linhas aquilo que ele entende como sendo os lotes. Nós vamos entender que isso aqui são parcelas também. Só que são essas parcelas que nós vamos chamar de parcelas não certificadas, parcelas provisórias. Tá? Elas são provisórias, nós damos esse nome, porque elas vão existir provisoriamente até que um outro tipo de parcela possa sobrepô-las, né, ou possa substituí-las, melhor dizendo. Então, as parcelas não certificadas, elas podem sofrer alterações administrativas. O que é isso? Isso é o que as prefeituras já fazem atualmente. Então, temos aqui um exemplo. Esses códigos aqui seriam códigos de parcela, né? Pode ser outros formatos também diferentes, parcela 01, 02 até a parcela 08, e elas são então todas provisórias, são iguais às parcelas que as prefeituras já geram. Isso já é feito. Tá? Por que eu estou frisando isso? Para deixar claro que nós não estamos criando nada absolutamente novo. Até esse ponto aqui, os conceitos eles precisam apenas de um ajuste na denominação, na nomenclatura. Então, o que é que se faz nas prefeituras? Através de processos de verificação em campo, né, se detecta, por exemplo, que aquilo que parecia uma divisão e que se criou duas parcelas, né, ou dois lotes, quando se criou então duas parcelas, essa divisão ela não existe. Ela parecia existir através da imagem aérea, né, da ortoimagem, ou da imagem de satélite, qualquer que seja a sugestão, mas uma verificação em campo através das equipes de fiscalização da prefeitura ou por outros processos administrativos, se verificou que na verdade não existe essa divisão. O que a prefeitura faz? Ela elimina essa divisão aqui e transforma a parcela 04 e 05 numa parcela só. Ou o contrário, a imagem aérea não conseguiu detectar, ou por obstruções que haviam nessa área aqui, ou porque essa divisão aqui é posterior à época do levantamento aéreo. Então, o que a prefeitura faz? Ela cria uma divisão aqui e separa no seu cadastro fiscal, separa duas parcelas diferentes. Então, essas parcelas provisórias, elas têm essa flexibilidade, porque elas sofrem alterações administrativas o tempo todo. Hoje elas existem, amanhã elas não existem. A prefeitura vai controlando isso com que finalidade? Identificar, ou quantificar, melhor dizendo, quantificar as áreas dos terrenos e as áreas construídas dentro desse terreno para gerar impostos, sobretudo o IPTU e também o ITBI. Então vejamos aqui o resultado final, a divisão que havia aqui entre essas duas parcelas, na verdade ela foi verificado que ela não existe, ela desapareceu e a parcela que chamava 0405 agora ela chama 09, né? A 0405 elas desapareceram e o ideal é que elas passem a existir num outro nível, no nível de historicidade dessas parcelas, indicando que elas deram origem à parcela 09. A mesma coisa com a parcela 07. Quando ela foi dividida, ela ganhou novos códigos que devem se referir em algum momento, né, no banco de dados à parcela 07 que lhe deu origem. E nós temos uma outra parcela. De um lado, a parcela não certificada, que é essa parcela que as prefeituras já trabalham com ela, já geram dados, que são esses dados diários, né, das alterações administrativas que os levantamentos aerofotogramétricos vão sofrendo. De outro lado, nós entendemos que para cumprir a função do cadastro, a parcela ela tem que ter características que aquela não certificada ela não é capaz de fornecer. Tá? Então, como solução para o Brasil, nós vemos que tem que haver um misto aí no modelo cadastral brasileiro
entre parcelas não certificadas e outra parcela certificada, que nós vamos chamar também de parcela definitiva. O que é esse tipo de parcela? Uma parcela que seja definida em campo, que seja reconhecida, cujos limites sejam reconhecidos em loco e cujos vértices sejam monumentados com a anuência dos confrontantes e medida topograficamente. A medida dela tem que ser em campo, tem que ser topográfica, tá? Diferente da parcela não certificada, que tem origens diversas, né? Projeto de loteamento, imagem aérea, imagem de satélite e outras coisas, né? Essa parcela aqui, ela tem outra característica, ela tem que ser reconhecida em loco, via processos de agrimensura, tá? Então vejamos aqui um exemplo. A parcela 05, ela existia no cadastro fiscal da prefeitura, mas por alguma razão, ou por uma atualização através de processo de medição em campo, né, topográfico, se verificou que a parcela 05 tem coordenadas dos vértices diferentes daquilo que era daquilo que foi identificado através de uma imagem de satélite ou de uma fotografia aérea, por exemplo. Ela tem inclusive aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um vértice a mais do que havia sido restituído para ela, tá? Então a parcela 05, na verdade, ela tem essa conformação aqui da linha vermelha. E com essa conformação, ela deve ser absorvida no cadastro atualizando as parcelas provisórias. As parcelas provisórias, como nós dissemos anteriormente, as não certificadas, a prefeitura ela tem flexibilidade para fazer alterações sobre ela. Então a parcela não certificada, ela deve se ajustar na parcela certificada, tá? Essa é a nossa ideia, esse é o nosso conceito. E de onde é que vem essas parcelas certificadas? Ela vem dos inúmeros processos de levantamentos de parcelas que passam nos balcões da prefeitura todos os dias, tá? Então, quando se deseja promover, por exemplo, um desmembramento de um imóvel, normalmente tem que se pedir tem que se fazer uma consulta de viabilidade na prefeitura, inicialmente, antes de se levar ao cartório de registro de imóveis, né? Quando se deseja fazer um remembramento também, quando se deseja fazer processo de uso capião, também eles passam nas prefeituras primeiro, para depois serem levados aos cartórios de registro de imóveis, tá? E esses levantamentos, então, é que deveriam dar origem às parcelas certificadas. A parcela certificada, ela tem valor legal e ela tem uma série de outras características que dão maior força a ela do que as não certificadas. A ideia aqui é que essa parcela 05 ela seja absorvida no cadastro da prefeitura e que as demais ao redor dela, aquelas que fazem limite, que se ajustem, né, através de processos administrativos, né? O próprio setor de cadastro da prefeitura seria capaz de fazer isso, ajustando esses vértices de todas as demais que lhes são confrontantes, tá? Então aqui, ó, um exemplo bem interessante dessa relação entre parcela certificada e parcela não certificada. Esse exemplo é aqui de um confrontante do nosso instituto, tá? Aqui está os fundos do nosso instituto, aqui leva lá para o campo e para a pista de atletismo. E aqui, ó, essa parcela que está em destaque aqui no meio da figura é o que foi identificado pela prefeitura aqui de Florianópolis, tá? Muito bem, como nós estamos numa etapa de atualização das nossas matrículas, aqui nós estamos identificando também as matrículas dos confrontantes. E aí o que é que se verificou? Que na verdade, isso que para a prefeitura era um lote só ou uma parcela só, na verdade são 3 parcelas diferentes. Essa parcela 1 tem uma matrícula própria, a parcela 2 tem outra matrícula própria e a parcela 3 tem uma matrícula também independente, tá? Então o que acontece aqui, ó, do ponto de vista
da restituição aerofotogramétrica que foi feita aqui, era impossível saber que essa parcela 1 era confrontante da 2, que era confrontante da 3. Se você olhar a ocupação, ela aparece realmente que é tudo isso. A própria obstrução causada pelas árvores aqui, ó, essa área de oclusão aqui, ela impede ela impedia que se visse as divisões. Somente o levantamento de campo com reconhecimento dos proprietários, com identificação das divisas em loco, é capaz de resolver problemas como esse. Então, esse tipo de parcela aqui é o que nós chamamos de parcela certificada. Ela tem que ser absolvida no cadastro da prefeitura e as demais vizinhas têm que se ajustar, então, os vértices a ela. Essa parcela certificada ela tem uma outra característica, né? Ela vai sendo construída, ela vai alimentando o sistema de cadastro, na nossa ideia, progressivamente. E ela vai alimentando o sistema de cadastro sob demanda dos proprietários. Quer dizer, quanto a prefeitura vai gastar para atualizar isso aqui? Nada. Porque a atualização está sendo entregue a ela de graça pelo proprietário. O proprietário que pagou o custo disso para a prefeitura não tem custo nenhum. A prefeitura vai simplesmente aproveitar os dados que lhe estão sendo fornecidos. Eu vou interromper esse vídeo aqui e a gente volta depois com mais ideias e com mais alguns conceitos adicionais sobre cadastro.